Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem espetacular por uma das civilizações mais influentes da história da humanidade, o Império Romano. Como um pequeno povoado às margens do rio Tibre, se transformou num império colossal que dominou o mundo conhecido. E como no final esse gigante veio a ruir, peguem na vossa bebida preferida, sentem-se confortavelmente, porque a história de hoje é épica. Tudo começa em 753 a.C., com a lendária fundação de Roma por Rômulo e Remo. No início, Roma era apenas uma monarquia, uma cidade entre muitas outras na Península Itálica. Mas a sua cultura, a sua organização militar e a sua ambição eram diferentes. Em 509 a.C., os romanos cansaram-se dos seus reis e estabeleceram uma república. Este foi um ponto de viragem crucial. A República Romana, com o seu Senado e as suas assembleias. Criou um sistema político que, apesar de complexo e por vezes caótico, permitiu uma expansão sem precedentes. As guerras púnicas, travadas contra a grande potência rival, Cartago, foram o grande teste de Roma. Durante mais de um século, estes dois gigantes lutaram pelo controle do Mediterrâneo. A travessia dos Alpes por Aníbal com os seus elefantes é uma das histórias mais famosas da antiguidade. Mas no final, foi Roma que prevaleceu. A destruição de Cartago em 146 a.C. deixou Roma como a senhora indiscutível do Mediterrâneo, que eles carinhosamente chamavam de Mar Nostrum, o nosso março. Com a expansão vieram riquezas incríveis, mas também problemas gigantescos. A República, desenhada para governar uma cidade-estado, começou a ranger sob o peso de um vasto território. Generais como Caio Mário e Sila tornaram-se mais poderosos que o próprio Senado, usando a lealdade das suas legiões para lutar pelo poder. A desigualdade social explodiu, com uma pequena elite a acumular fortunas enquanto a maioria da população empobrecia. Rebeliões de escravos, como a liderada pelo famoso Espartaco, abalaram as fundações da sociedade romana. Este período de instabilidade culminou na ascensão de uma das figuras mais carismáticas da história, Júlio César. César conquistou a Gália, hoje a França, e a sua popularidade tornou-se uma ameaça para a velha ordem republicana. A sua famosa travessia do rio Rubicão, desafiando o Senado, mergulhou Roma numa nova guerra civil. Ele saiu vitorioso e tornou-se ditador perpétuo, mas o seu poder absoluto foi só de pouca dura. Em 44 a.C., foi assassinado por um grupo de senadores que temiam que ele se tornasse rei. A morte de César não salvou a república. Pelo contrário, acelerou o seu fim. Seguiu-se outra luta pelo poder, desta vez entre o seu herdeiro, Otaviano, e o seu principal general, Marco Antônio, que se aliou à lendária Cleópatra do Egito. A Batalha de Ácio, em 31 a.C., selou o destino de todos. Otaviano venceu e, após consolidar o seu poder, recebeu do Senado o título de Augusto. A República estava morta, nascia o Império Romano. O reinado de Augusto marcou o início da Pax Romana, um período de cerca de 200 anos de paz e prosperidade relativas. O império atingiu a sua máxima extensão sob o imperador Trajano, estendendo-se da Grã-Bretanha ao Iraque, do norte de África à Alemanha. As legiões romanas garantiam a segurança das fronteiras, e uma incrível rede de estradas conectava todo o império, facilitando o comércio e a comunicação. Cidades magníficas, com aquedutos, termas, anfiteatros e templos, floresceram por toda parte. A lei romana, a engenharia e a língua latina deixaram um legado que perdura até os nossos dias. Mas nenhum império dura para sempre. A partir do século III, as rachas começaram a aparecer na imponente estrutura romana. O período conhecido como a crise do século III foi um verdadeiro pesadelo. O império enfrentou invasões bárbaras constantes nas suas fronteiras, guerras civis intermináveis, com dezenas de imperadores a serem proclamados e assassinados em rápida sucessão, e uma crise econômica brutal com a inflação a sair de controle. A estabilidade da Pax Romana
era agora uma memória distante. Para tentar salvar o colosso em dificuldades, o imperador Diocleciano tomou uma medida drástica. Dividiu o império em duas partes, a ocidental e a oriental, cada uma governada por um imperador principal e um vice. Esta foi uma tentativa de tornar a vasta entidade mais fácil de administrar e defender. Mais tarde, o imperador Constantino moveu a capital do Império de Roma para uma nova cidade no leste, que ele batizou de Constantinopla, a atual Istambul. Ele também foi o primeiro imperador a converter-se ao cristianismo, uma religião que tinha crescido de uma pequena seita para uma força poderosa dentro do império, mudando para sempre a sua paisagem cultural e espiritual. Apesar destas reformas, a parte ocidental do império continuou a enfraquecer. As razões para a queda são complexas e debatidas até hoje. Temos a pressão militar contínua das tribos germânicas, como os godos, vândalos e hunos, que procuravam refúgio ou simplesmente pilhagem. A economia estava em ruínas, com impostos esmagadores e uma dependência excessiva do trabalho escravo. A corrupção política era endêmica, e a instabilidade interna minava qualquer tentativa de uma defesa coesa. Até mesmo o ambiente pode ter tido um papel, com mudanças climáticas e epidemias a devastarem a população. O golpe final veio em 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano do Ocidente, um jovem chamado Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um chefe germânico. Este evento é tradicionalmente marcado como o fim do Império Romano do Ocidente, as suas províncias fragmentariam-se em vários reinos bárbaros, dando início à Idade Média na Europa. Mas a história de Roma não termina aqui. Enquanto o Ocidente caía, o Império Romano do Oriente, que conhecemos como Império Bizantino, continuou a prosperar. Com a sua capital em Constantinopla, este império preservou a cultura, a lei e o conhecimento greco-romano por mais 1000 anos, até a sua própria queda perante os turcos otomanos em 1453. A ascensão e queda de Roma é mais do que uma simples história de conquistas e derrotas. É uma lição sobre ambição, poder, engenhosidade e as fragilidades de qualquer grande civilização. O seu legado está por todo o lado, nas nossas línguas, nas nossas leis, na nossa arquitetura e na nossa própria ideia do que significa construir o mundo. Espero que tenham gostado desta viagem no tempo. A história de Roma é vasta e fascinante, e isto foi apenas um resumo. Qual parte da história romana vocês acham mais interessante? Deixe nos comentários. Queremos saber a vossa opinião. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!